Caros fiéis, digo aqui também, nesta hora também, a caridade autêntica vai de mãos dadas com a oração autêntica. Ambas as coisas caminham juntas. Só para lembrar, para continuarmos esta meditação, o que significa a caridade. Quando eu, por exemplo, neste contexto, utilizo o termo caridade, do que estou falando? Mais do que um movimento de amor natural. Eu me refiro aqui à caridade no seu sentido mais elevado, que é um movimento sobrenatural. Na verdade, a definição diz respeito, em primeiro lugar, a uma graça insigne, importantíssima, a maior virtude, a virtude das virtudes, a rainha das virtudes. Segundo, dizem alguns autores espirituais, a virtude da caridade. Ora, o que é a virtude da caridade? Vou começar então por esse dom sobrenatural, dizendo o seguinte: a virtude sobrenatural da caridade, ou a virtude teologal da caridade, é um dom que Deus infunde na alma para permitir a todos nós cumprir perfeitamente aquele primeiro mandamento, em primeiro lugar, de amar a Deus sobre todas as coisas. Sim, porque a caridade, ela é direcionada, em primeiro lugar, para Deus. A caridade tem 3 destinos. Deus, em primeiro lugar, Deus. Amar a Deus com amor de caridade. Depois, nós mesmos. E da maneira como nós devemos nos amar, e que seja boa, que seja correta esta maneira de nos amar, devemos amar o próximo. 3 destinatários deste amor de caridade: Deus, nós mesmos e o próximo. Mas por que, depois de Deus, eu me coloco a mim mesmo em primeiro lugar? Porque caridade bem ordenada começa por si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo. Isso supõe que eu me ame a mim bem, para que este amor por mim mesmo seja referência para o amor com relação ao próximo. Como é que devo amar a Deus? Ora, de acordo com o que diz o primeiríssimo mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças, com todo o entendimento, com tudo aquilo que nós somos e temos. Ora, é um grande desafio. Amar a Deus assim, de maneira tão totalizante, e principalmente de maneira perfeita nessa direção, ora, é algo que está acima das nossas capacidades. Sim, porque temos já uma capacidade natural de amar. Todos nós, independentemente de um dado de fé, independentemente de um aporte, de uma graça sobrenatural, todos nós, por conta da nossa estrutura, da estrutura da nossa natureza, podemos amar. É o amor natural que nós trazemos em nossas almas, ou a capacidade de amar. Sim, porque temos, por conta dessa dimensão espiritual da alma, 2 faculdades importantíssimas, que são a inteligência e a vontade. E inteligência espiritual mais vontade livre, livre-arbítrio, ora, isso nos dá a capacidade de amarmos e de sermos amados, já em âmbito natural. Todos os seres humanos podem e devem amar já a partir desta potencialidade natural. Mas sejamos sinceros. Amar a Deus como Ele deve ser amado, e sobretudo com vistas a atingir a união com Deus, a ser elevado a esta condição divina, de participação na natureza divina, ora, está isto bem acima das nossas capacidades. Nós precisamos de uma ajuda aí. Lembrando aquilo que nosso Senhor bem disse com relação a tudo, mas principalmente com relação a esta aventura de unir-se a Deus. Sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Então, para cumprir este mandamento a contento, de maneira perfeita, nós precisamos da ajuda de Deus. E aqui que entra o dom sobrenatural da caridade. Amar a Deus, então, sobre todas as coisas, e amar o nosso próximo por causa de Deus. Que este amor ao próximo esteja em conformidade com Deus. Porque se nós realizamos uma ação, por exemplo, que procura beneficiar alguém, mas esta ação, por conta da sua essência, da sua natureza, é contrária ao mandamento de Deus, ora, lamento. Por mais que traga algum conforto e algum bem material, algo passageiro, ora, não merece, na verdade, o nome de amor. Se alguma iniciativa humana não está em conformidade com Deus, se ela, ao contrário, se opõe àquilo que é Deus e a sua vontade, se ela está não orientada para Deus, mas é algo desordenado, ora, ainda não chegou a ser o amor, segundo o sentido próprio do termo. Amar o próximo, segundo Deus, por causa de Deus, em conformidade com Deus, isso é caridade.
Isso é caridade. E assim também nós devemos nos amar. Bom, já entendemos então que temos esse grande desafio e que para poder então viver tudo isso precisamos da ajuda de Deus. Essa ajuda vem essencialmente pela oração. Como poderíamos amar a Deus assim, sem ajuda que vem do alto e que vem ordinariamente, e de maneira especial pela oração? E quando digo oração, eu falo do conjunto de todas as iniciativas de elevação da alma e falo também daquilo que nós vivenciamos com relação à oração na prática dos sacramentos. Sem a graça de Deus, sem o auxílio de Deus, que nos vem por este meio comum próprio, que é o da oração, não tem como amar a Deus como ele deve ser amado, isso de maneira perfeita. Então nós entendemos esta relação já aí, relação íntima entre a prática da caridade e o recurso à oração por esse aspecto. Mas não para por aí. A pessoa que é movida pela caridade, ela vai se sentir impelida a adorar a Deus. A adoração a Deus é um desdobramento desse amor de caridade. E vejam que a adoração é a mais elevada, a primeira modalidade de oração que devemos praticar. Nisso também nós vemos como a caridade autêntica vai de mãos dadas com a oração autêntica. A caridade nos impele à adoração. E é bem verdade que no movimento de adoração nós agradecemos a Deus, reconhecendo que dependemos dele para tudo, reconhecendo que nós somos seres dependentes de Deus e que tudo que temos vem dele. Então nós dizemos: Senhor, nós vos damos graças. A oração de ação de graças é também um desdobramento da caridade. Mas não para por aí. Quando somos movidos pela caridade, pelo amor assim a Deus, queremos amar mais a Deus e de maneira mais profunda e de maneira mais perfeita. Quando somos animados de verdade por este dom sobrenatural, por este movimento autêntico de caridade, nós temos em nós essa necessidade de amá-lo mais e cada vez mais. E essa sede é quase que, entendam, palpável. Quando nós o amamos de fato, começamos a amar, queremos amá-lo mais. E sabendo que não podemos fazer isso absolutamente por nós mesmos, nós então recorremos a Deus e através da oração pedimos a graça para fazê-lo. Senhor, amamo-vos, mas aumentai em nós este amor maravilhoso. Da mesma maneira como quando nós cremos, Senhor, eu creio, mas aumentai em nós a fé. Amo-vos, Senhor, mas aumentai em mim este amor, que ele seja mais puro, mais forte, mais profundo. Preciso da vossa ajuda e da vossa graça, que me vem pela oração e pela prática dos sacramentos, para que esse amor seja assim, cada vez mais puro, profundo, forte. Vejam essa relação também, segundo esse aspecto, entre a caridade autêntica e a oração. Por falar em oração, mais importante do que rezar é rezar bem. Mas estamos dizendo óbvio? É claro que é o óbvio, mas seria tão interessante que o óbvio fosse traduzido em prática. Não basta simplesmente rezar assim, como se fosse algo sem importância ou algo secundário, feito de qualquer jeito ou sem as boas disposições que isso exige. Não. Por exemplo, aquele costume nosso, tantas vezes, de deixar para o final do dia a oração. Ao invés, por exemplo, de já durante o dia encontrar algum tempo, um tempo privilegiado para a oração, vivemos tantas coisas, vamos vivendo e, se der tempo, lá no final do dia, mostrando que muitas vezes, claro, eu entendo, há tantas situações e realidades variadas e diferentes, e muitas vezes, graças a Deus, tendo pelo menos o final do dia para rezar. Mas é bem verdade que muita gente deixa para o final do dia por negligência, colocando em primeiro lugar outras coisas. Só estou dando um exemplo daquilo que pode melhorar na nossa vida de oração. De qualquer maneira, para bem rezar, há algumas virtudes ou atitudes que nós devemos praticar ou observar para que a oração seja boa. Vamos falar das virtudes.
Qual que é a primeira virtude? A virtude de base para que uma oração seja digna desse nome, que uma oração seja boa, e se for, por exemplo, uma oração de petição, que tenha o efeito e a eficácia desejados. A primeira virtude, virtude fundamental, de base, não só para a oração, mas para toda a nossa vida espiritual, é a humildade. Já falei sobre a humildade mais de uma vez aqui, há algumas semanas e meses atrás, não é? E Deus me dê a graça de falar ainda, e muitas vezes, sobre essa virtude que é absolutamente a base de tudo, e sem a qual não tem castelo espiritual que se sustente. É a base de todas as demais virtudes, por exemplo, da caridade. Como nós, por exemplo, querendo viver a caridade, através dessa expressão privilegiada dela, que é a obediência, como quereríamos ser obedientes sem humildade? Ninguém, nenhum orgulhoso obedece de verdade. Vejam que a obediência, a expressão concreta, é filha predileta da caridade, a obediência, aquela que devemos ter com relação a Deus e a toda autoridade participada, toda autoridade que se exerce aqui em nome de Deus. Mas não tem como submeter-se neste movimento de obediência sem a humildade. Bom, mas deixa eu seguir em frente. Humildade, não é? Juntamente com a humildade que faz com que a nossa oração, dizem as Escrituras, atravesse as nuvens e vá diretamente para Deus, porque a oração da pessoa humilde é extremamente agradável a Deus, como a oração do orgulhoso aborrece a Deus. A humildade é a primeira condição, não só para uma boa vida de oração, uma boa vida sacramental, por uma boa vida espiritual, no seu sentido mais amplo e total. Mas juntamente com a humildade vem a confiança. Como poderíamos rezar bem sem colocar toda a nossa confiança em Deus? De um extremo ao outro das Escrituras, sempre há aqui e ali passagens fortes que nos convidam a colocar toda a nossa confiança em Deus, prometendo que não seremos confundidos se fizermos isso. Ora, nós temos a humildade e a confiança. A humildade e a confiança são pilares da fé. Outro elemento importante para que a nossa oração mereça este nome, a fé. Nós temos aqui no Evangelho 2 exemplos maravilhosos disso. Uma fé forte, uma fé sólida, inclusive uma fé que é exaltada e louvada por nosso Senhor, apoiada sobre 2 pilares também sólidos, humildade e confiança. Vamos ao primeiro, vamos ao principal, que é a do centurião. O centurião, vejam bem, é um homem que tem um certo poder, uma autoridade militar, numa terra dominada pelos romanos. Mas ele se apresenta a nosso Senhor Jesus Cristo da seguinte forma: Senhor, o meu servo, ele está muito doente, lá em casa, acamado, paralisado. Eu peço que o Senhor faça alguma coisa por ele. Só o fato de pedir isso já manifesta humildade. E aí nosso Senhor, então, sabendo aonde quer chegar, ele diz: sim, vamos lá, vou curá-lo, vamos lá. E aí ele manifesta, então, de maneira bem ostensiva, a humildade que o habitava. Ele diz: não, Senhor, eu não sou digno. De verdade, não é da boca para fora que ele diz: eu não sou digno de que entres em minha casa. Não. Apesar de ser uma autoridade, ele reconhece a sua inferioridade, grande inferioridade com relação àquele homem habitado pela força de Deus, pela sua própria força, sendo ele Deus. Ele já entendeu a sua inferioridade com relação a este homem e ele se coloca no seu devido lugar. Isso faz a humildade conosco. A humildade permite com que a gente se coloque no nosso lugar. Pior coisa que existe, por exemplo, nos tempos atuais, é uma doença da nossa sociedade, pretender colocar-se no mesmo nível que Deus ou acima de Deus. Ah, mas quem é louco de fazer isso? Muita gente. Pode não fazer isso de maneira teórica, mas na prática... Não é Deus que tem razão, sou eu que tenho. O seu mandamento é bobagem, eu que digo o que deve ser feito. A vontade de Deus, pouco importa, é a minha que deve prevalecer. Não, nesse caso ninguém está se colocando no mesmo nível de Deus, está se colocando acima de Deus. Não está entendendo que deve se colocar no seu lugar. Que delírio é esse de pensar que a vontade de Deus, ou que a sua própria vontade,
é superior à vontade de Deus, à vontade eterna de Deus, perfeitíssima, em conformidade com o seu ser perfeitíssimo. Ah, é a minha vontade que é superior à dele? Ora, onde é que eu estou com a cabeça? Grande enfermidade da nossa sociedade é isso. Por exemplo, não só, tem muita coisa. Pretender ser como Deus ou mais do que Deus. Este homem não. Ele vive a humildade no sentido oposto. Ele se coloca no seu lugar e diz: eu não sou digno, Senhor. E como se não bastasse, acrescenta na sequência: eu não sou digno de que entres na minha casa, mas, Senhor, diz uma palavra só, uma palavrinha só aqui, estando aqui, tudo vai se resolver. Nisso ele manifesta uma grandíssima confiança em Deus. Não precisa nem ir até lá. Essa força que te habita é tão grande que você diz uma palavra aqui, tudo vai se resolver. Pronto. Humildade sólida e confiança também sólida. Sobre estes dois pilares se baseia uma fé também sólida que é exaltada por Jesus. E ele diz, de fato, nunca encontrei em Israel uma fé tão grande. Não é diferente com o leproso. O leproso também se aproxima com humildade, senão não teria se aproximado para pedir. E ele pede de uma maneira muito elegante: Senhor, se tu queres, podes purificar. É a mesma coisa que dissesse: Senhor, segundo a tua vontade, purifica-me. Segundo a tua vontade, purifica-me. Purifica-me segundo a tua vontade. Bom, mas deixa eu seguir para concluir. Não são só humildade, confiança e fé que fazem justamente com que a oração seja boa. Há também o outro ingrediente que nosso Senhor apresenta de maneira muito clara, que é a perseverança. Pedir perseverantemente. E reparem como a perseverança guarda alguma relação com a humildade. A pessoa humilde, ela é perseverante. Não é aquela pessoa que diz: já pedi uma vez, não funciona, isso aí não... Não, ela persevera. A pessoa humilde persevera. Vejam que a humildade é base também da perseverança, aliás, de todas as virtudes. Não é? Depois disso, o que temos? Quando nós pedimos algo em comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo, é por isso que, inclusive, na igreja, nas orações oficiais, quando nós pedimos algo ao Pai, nós dizemos no final: por nosso Senhor Jesus Cristo. Faz toda a diferença. Não é em nosso nome que pedimos no nome dele. E tem algo também, por falar em conformidade com Jesus, em conformidade com Deus, que o nosso pedido, que a matéria do nosso pedido esteja em perfeita conformidade com a vontade de Deus. Nossa, aí sim que a nossa oração ela vai ser bem, eficaz. Vejam que o Pai Nosso é isso, o Pai Nosso, que é a oração prototípica, a oração que nosso Senhor apresenta, ela contém 7 pedidos, com coisas que certamente Deus quer nos dar. Todos aqueles pedidos, o conteúdo daqueles pedidos está em perfeita conformidade com a vontade de Deus. E veja que interessante, nisso eu volto para o leproso, como ele teve essa delicadeza, ele falou: Senhor, curai-me, segundo a vossa vontade. Como falta esse complemento, muitas vezes na nossa oração, quando sabemos que o nosso pedido está certamente em conformidade com a vontade de Deus, está tudo certo. Dai-me, Senhor, a salvação eterna, não precisa nem, Ele quer. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, embora há aqueles que não se salvam porque não querem. Quando nós temos dúvida, então nós, como santos, colocamos uma vírgula e dizemos: segundo a vossa vontade, se é da vossa vontade, Senhor, dai-me isto. Então, conformidade com a vontade de Deus, e para não ir muito longe, concluindo essa pequena lista, com as coisas fundamentais que fazem com que a nossa oração seja boa, tem, claro, o amor e a caridade, que enriquece e que eleva tudo. Pois bem, eu quero aplicar isso e concluir aquilo que é dito pelo apóstolo São Paulo na epístola. Com relação à oração, nós podemos fazer um grande bem. Fazer bem a todos, inclusive os nossos inimigos. Com a ajuda da oração, nós podemos cumprir exatamente aquilo que nos é recomendado. Nós podemos viver aquilo que nos é exortado na epístola. Qual seja, o que é. O apóstolo ele diz: nada de pagar o mal com o mal. Nada de vingança. Traduzindo bem. Como nós somos muitas vezes levados a esse movimento de vingança. E o apóstolo Paulo diz: nada mais contrário a este amor
autenticamente cristão. Não. Vamos deixar para Deus a prática da justiça. Quanto a nós, paguemos o mal com o bem. Que o mal não triunfe sobre nós. Porque quando se trata, por exemplo, de sermos dominados pela vingança, por sentimento de vingança ou raiz de vingança, então o mal nos domina. Não sejamos dominados pelo mal, ao contrário. Vamos triunfar sobre o mal com a prática do bem. E ele diz mesmo, com relação aos inimigos, se teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer, se teu inimigo tem sede, dá-lhe de beber. Lembrando aquilo que nosso Senhor disse, foi dito a vós, amai os vossos amigos e odiai os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai, rezai por aqueles que vos perseguem. Vejam que a primeira grande obra, aliás, acessível a todos, de expressão, de amor ao próximo, é rezar por ele. Mas como é que nós vamos rezar? Da maneira como eu acabei de descrever, com toda a fé, confiança, humildade, perseverança, por caridade, em nome de Jesus, em conformidade com a sua vontade. Mas espera um pouquinho, o que eu vou pedir que esteja em conformidade com a vontade de Deus para beneficiar essa pessoa que me prejudicou? Ora, simplesmente peça aquilo que Deus quer para ela. Já que Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, que tal pedir para essa pessoa a conversão dela e a sua salvação eterna? Simples assim, é algo certíssimo. É certo que isso tem conformidade com a vontade de Deus. Mas por que fazer isso? Porque nosso Senhor, Ele sabe muito bem o quanto essa oração que nós fazemos pela pessoa nos é benéfica a nós em primeiro lugar, porque quem reza assim já está permitindo que Deus a cure, livrando-a de tantos entraves e obstáculos e raízes de vingança. Essa oração que nós fazemos pelo bem do outro que nos fez mal, ajuda a nos livrar de tanto lixo que nos impede de amar efetivamente a todos. Entende? Ora, penso que nós precisamos dessa ajuda que vem do alto. Sempre. Para essas questões tão graves. E eu peço que essa ajuda venha a nós, especialmente pela intercessão de Nossa Senhora do Rosário, a quem recorremos sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.